Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Pistolistas cometem absurdos em defesa de terroristas e são trucidados por corajoso vereador. Veja o vídeo. Mas, infelizmente, vivemos num país onde há agentes políticos que defendem esse tipo de gente, que passam pano para terrorista. Políticos como o vereador Roberto Robaina, como a vereadora Karen Santos, a deputada estadual Luciana Genro, todos aliás do PSOL. E vejam vocês, meus colegas, que esse tema é tão caro para o PSOL que hoje desembarcou aqui no plenário a deputada federal Fernanda Melchiona para talvez vir manifestar a solidariedade àqueles que tiveram a ousadia de passar pano, de tergiversar sobre os fatos. Casos como o de Noa, que foi sequestrada na mesma festa, aliás, repleta de brasileiros, onde os primeiros registros já demonstram que as mulheres foram estupradas ao lado dos corpos de suas amigas e de seus amigos. É para esse tipo de gente que o PSOL vem aqui passar pano? É para esse tipo de gente que o PSOL vem aqui relativizar um ato terrorista, bárbaro, que precisa sim de uma resposta firme do Estado de Israel e do mundo inteiro. Não somos nós e não é Israel que coloca quartel-general em bairro residencial. Não somos nós e não é Israel que constrói depósitos de armas e colocam nas frentes desses depósitos crianças e mulheres palestinas que servem como escudo humano, para que depois aí sim venha a propaganda de guerra nojenta, bárbara, do Hamas dizer que Israel está matando crianças e inocentes. Não, para cada palestino morto há um culpado, que é o Hamas e seus defensores. E para centenas de israelenses que foram mortos, humilhados, ultrajados, seus corpos sendo arrastados das ruas, também tem culpados, e é o Hamas, seus patrocinadores, e aqui no Brasil, esse tipo de gente do PSOL que passa pano para a barbárie. Obrigado, presidente. Oeste entrevista youtuber que mora em Israel, que faz relatos estarrecedores e cobra posicionamento firme do governo brasileiro contra o terrorismo do Hamas. Veja o vídeo. Aline Shefkes, ela que é guia de turismo e youtuber do canal Israel com Aline. Muito boa noite, Aline. Seja bem-vinda aqui em Oeste Sem Filtro. Pronunciei corretamente o seu sobrenome, Aline? Sim, o meu sobrenome está correto. Boa noite, na medida, obviamente, do possível, de tudo que está acontecendo aqui em Israel. Uma boa noite a todos vocês. Aline, quero começar te perguntando, nós estávamos aqui comentando antes da entrevista sobre o ataque do Hamas a Israel. Por que Israel foi pego de surpresa? Não deu para fazer nenhuma operação para prevenir esses ataques? Como é que foi isso? Então, essa é a grande pergunta que Israel também está se fazendo, e eu acho que tem várias respostas para isso. O primeiro ponto é que nos últimos meses nós vimos em Israel muitas manifestações políticas, discussões internas em relação à reforma do judiciário. Eu acho que Israel estava tão preocupado com as crises políticas internas que Israel se esqueceu por um momento que o inimigo verdadeiro ele está do lado de fora, são os grupos terroristas que estão em diferentes países aqui da região e o Irã. E também, na realidade, a gente se perguntou por quê, e uma das primeiras respostas que se descobriu é que foi um ataque cyber, na realidade. Foi um ataque por terra, por mar, por ar e cyber. A primeira coisa que aconteceu, o Irã fez um ataque cyber em Israel e desestabilizou o sistema de Israel, e nesse momento que houve a desestabilização, aí houve o ataque. Então a gente vê que não foram simplesmente pessoas correndo em direção à fronteira, foi um ataque muito bem organizado, e a pergunta de como isso aconteceu realmente vai ser respondida
com certeza, mas vai ser respondida depois desse conflito passar, porque no momento o foco é realmente defender Israel. Perfeito. Aline, antes de abrir rodada para os nossos comentaristas, queria te perguntar, você fala de Tel Aviv, há quanto tempo você mora aí? Como é que está a situação na cidade agora? Qual o sentimento da população? Conta um pouco para a gente. Eu falo de Jerusalém, eu estou na capital de Israel, Jerusalém, eu moro aqui, eu estou em casa no momento, como vocês podem ver. E a situação aqui, ela está bem mais tranquila, bem mais sob controle do que em outras partes, sobre o sul de Israel. Realmente a situação no sul de Israel, ela continua muito, muito difícil. Aqui em Jerusalém nós tivemos sirenes que tocaram hoje, nós tivemos sirenes também no sábado, mas a vida, ela relativamente aqui, ela segue de uma maneira normal, tensa, obviamente, mas normal, porque as pessoas vão ao trabalho, os supermercados estão abertos, o transporte público está funcionando. Na medida do possível, pelo menos parte da vida em Jerusalém continua funcionando, diferente, por exemplo, do sul de Israel, que simplesmente todo o país parou lá. Perfeito. Agora a gente abre a rodada para os nossos comentaristas. Ana Paula Henke, eu tenho uma pergunta para você, Aline. Boa noite, Aline. Como você disse, dentro desse contexto, se é possível dizer boa noite, então nossa solidariedade ao povo de Israel. Aline, eu queria te perguntar o seguinte, em relação à movimentação militar, porque aqui nos Estados Unidos já é noticiado que os americanos já estão enviando tropas para a região, já há navios de guerra também se aproximando. Que tipo de movimentação militar fora a israelense vocês já conseguem ver aí? Então, a gente na verdade viu uma grande movimentação de Israel, quer dizer, os reservistas foram chamados, entre eles meu marido, é reservista do exército, quer dizer, 300 mil israelenses foram chamados. A gente viu agora as tropas também, o equipamento sendo enviados dos Estados Unidos para cá, mas a gente imagina que outros países não vão participar. A relação militar que Israel tem com os Estados Unidos não tem paralelo com outros países. E por isso, provavelmente, a ajuda vai terminar nesse momento. Quer dizer, Israel com seu próprio exército e uma, não posso dizer pequena, mas uma ajuda parcial dos Estados Unidos. Mas a gente não acredita que outros países vão enviar tropas. Aline, Paulo Eduardo Martins tem uma pergunta também. Oi, Aline, boa noite. Primeiro, a minha solidariedade a você, ao povo de Israel, por tudo que vocês estão enfrentando. Eu quero fazer uma pergunta não no viés militar e tal, mas no que diz o dia a dia de vocês. Porque consta para nós que cerca de 20% da população de Israel é de origem árabe. Como é que é a convivência dos árabes, com os árabes aí no dia a dia, como eles são recebidos em Israel? Eu acho importante a gente abordar isso, porque no Brasil pouco se sabe a respeito dessa situação. Quando as pessoas falam que a população israelense está sendo atacada, muitas vezes as pessoas esquecem que a população israelense é uma população diversa. Não são os judeus que estão sendo atacados, é a população de Israel, que é de maioria judaica, mas nós temos, como tu muito bem falou, acho que por volta de 20% da população de Israel são árabes muçulmanos, nós temos árabes cristãos, nós temos outras minorias aqui, toda a população está sendo atacada. E esses 20% da população que são árabes israelenses, eles são israelenses. Eles participam aqui do governo, eles votam, são votados, tem árabes no parlamento, eu tenho muitos amigos árabes, colegas de trabalho árabes. Então, mesmo nesse conflito, eu tive vários amigos árabes que me enviaram mensagens, tanto amigos árabes cristãos que moram em Kfar Kana, eu tenho amigos que moram na zona de Cesareia que são árabes também, me mandaram mensagem, se solidarizando, perguntando como eu tô, porque por eu estar grávida com um bebê pequeno, meu marido convocado, então meus amigos, mesmo os árabes, mandando mensagem perguntando como eu tô, e eles também estão sofrendo com os ataques, porque os mísseis que o Hamas envia, os ataques que o Hamas faz contra Israel, eles não perguntam a religião da pessoa, eles não perguntam a origem da pessoa, eles lançam os mísseis indiscriminadamente contra a população israelense, e isso inclui todas as religiões. Um exemplo disso foi que eles lançaram mísseis contra Jerusalém. Graças a Deus nenhum míssil caiu em Jerusalém, mas Jerusalém tem uma população que é 30% árabe, além de outras cidades vizinhas também árabes. Então eles lançaram mísseis sabendo que havia chance de cair em população árabe, população muçulmana, locais santos cristãos, locais santos judaicos, locais santos muçulmanos. Eles simplesmente atacam a população simplesmente por estar em Israel.
Augusto Nunes. Aline, espero que as próximas noites e os próximos dias sejam menos dramáticos, pelo menos, né? Muito obrigado pela entrevista. Eu queria saber se a maioria dos palestinos se sente, que habitam a faixa de Gaza, se sentem representada, a maioria, pelo Hamas. Não, a maioria da população do Hamas, obviamente, eu acredito isso dos dois lados da fronteira, tanto em Israel como na Cisjordânia, como em Gaza, a maior parte da população, eles querem viver dignamente. E o Hamas, hoje em dia, impede a população de Gaza de viver dignamente. Eles usam eles como escudos humanos, eles impedem que eles venham trabalhar, porque muitas pessoas de Gaza tinham visto de trabalho, trabalhavam em Israel, trabalhavam nas próprias comunidades que foram atacadas agora pelo Hamas. Então, tudo que o Hamas está fazendo, ele está causando sofrimento também do povo palestino. E por isso a gente acredita que boa parte da população palestina de Gaza não quer o Hamas, mas o Hamas é um grupo terrorista. Eles não são uma democracia, nunca foram, não pretendem ser. Então, se tu sai nas ruas de Gaza e tu diz que tu não quer o Hamas, tu é morto. E muitos dissidentes políticos, pessoas que eram contra o Hamas abertamente, foram mortos, foram inclusive atirados de edifícios, arrastados pelas ruas, mortos. Então a população de Gaza não tem o poder de ser contra o Hamas, porque eles vão arriscar a própria vida deles. E obviamente toda Gaza é controlada pelo Hamas, então também é uma questão de falta de liberdade de imprensa. A imprensa que eles têm é uma imprensa controlada pelo Hamas, a informação que chega a eles principalmente pelo Hamas, então muitos deles, eles não têm a noção do que está acontecendo, eles não conseguem ter as notícias vindas de fora e por isso muitas vezes acreditam nas mentiras que o Hamas contam para a própria população deles. Always knew that I was different, that's okay with me. Aline, eu queria te perguntar como é que você avalia a postura das autoridades do governo brasileiro em relação aos ataques do Hamas a Israel? Então, eu posso dizer que uma das coisas muito importantes que o governo brasileiro está fazendo é a repatriação. Então, eles estão se preocupando. Em Israel moram por volta de 14 mil brasileiros. Também há mais ou menos 6 mil brasileiros vivendo entre a autoridade palestina e a faixa de Gaza. Então, o governo brasileiro fez um trabalho muito importante de trazer aviões para fazer repatriação dos brasileiros que quiserem. A grande maioria não quer ir embora. Quer dizer, eu ouvi números entre 500 e 1.000 pessoas que aceitaram voltar, mas a gente está falando de muito mais que moram aqui, mas obviamente para aqueles que desejam sair, realmente é uma grande ajuda. Mas eu acho que eu gostaria do governo do Brasil ter uma posição muito clara contra o terrorismo. Agora a gente vê que o Brasil também está numa posição muito importante, agora gerindo o órgão na ONU, do Conselho de Segurança da ONU. Então, o governo brasileiro tem que ser enfático em dizer que é contra o terrorismo, que é contra o ataque de crianças, mulheres, idosos, que os reféns levados pelo Hamas para Gaza têm que ser devolvidos. Quer dizer, eu gostaria de ouvir enfaticamente do governo do Brasil sendo contra o terrorismo. E, infelizmente, eu ainda não ouvi dessa maneira enfática. Não existe atenuante para o que aconteceu. Foi uma barbárie. Selvagens entraram e assassinaram pessoas em massa. Mulheres, jovens foram estupradas, crianças foram levadas. Eu li agora há pouco, anotei até aqui o nome no New York Times, Yoni Asher. Ele relata como a esposa dele e os 2 filhos de 5 e 3 anos foram sequestrados. E agora, o que esse grupo terrorista é indefensável e difícil até de compreender. Por quê? Qual é a dificuldade da mídia brasileira em usar o termo terrorista? Tiveram tanta facilidade, por exemplo, para empregar o termo terrorista no dia 8 de janeiro, no dia 9 de janeiro. Qual é a dificuldade em chamar este grupo de terrorista? Porque se trata de Israel e da causa palestina, então há uma mistura política e a gente sabe que a esquerda, principalmente o PT, tem ali todo o seu laço com a questão palestina. Não,
Podemos discutir, como foi dito aqui, com muita honestidade a causa palestina, mas não é disso que se trata. Isso é um caso onde não existe mas. É preciso condenar o Hamas. Aliás, é preciso que o Hamas seja arriscado, até pelo bem da causa palestina. Portanto, esse grupo agora ameaça executar a cada resposta de Israel, porque a guerra continua e acredito que haverá uma escalada, isso não vai parar. O Netanyahu acabou de dizer, conforme a gente mostrou aqui, que a resposta será sem precedentes. E a gente espera que de fato ocorra assim, para que o mundo compreenda que não há espaço para esse tipo de terrorismo. Então, eles vão executar pessoas que foram sequestradas, civis. Isso é barbárie. Isso precisa ser repudiado. E finalizo repetindo mais uma vez que não existe mas. Quem estiver passando pano para esse tipo de situação é cúmplice de assassinato. Vamos falar com todas as letras, independentemente do veículo, se nas redes sociais, do partido, não tem coloração aqui. Vamos deixar isso muito claro. Outra notícia já na tela. Urgente. Integrante do GSI relata que ofereceu água a manifestantes no 8 de janeiro. É isso mesmo. Durante depoimento à CPI do 8 de janeiro na Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Major José Eduardo Natali, do Gabinete de Segurança Institucional, relatou que forneceu água aos manifestantes no Palácio do Planalto como estratégia para evitar uma invasão ao gabinete presidencial. Natali afirmou: a partir daquele momento, havia entrado em uma situação de gerenciamento de crises. Assim comecei o processo de contenção. Durante os atos de 8 de janeiro, ele era supervisor de segurança presidencial e tinha responsabilidade sobre os prédios do executivo. A ação visava acalmar os ânimos e direcioná-los para longe do gabinete real. Em um esforço de acalmar os ânimos, avaliei que deixar que pegassem a água era razoável para que a situação não se inflamasse, explicou o general. Outra notícia na tela. Flávio Dino ficará cara a cara com deputados e terá que se explicar. É isso mesmo. O pedido para que o ministro da Justiça, o comunista Flávio Dino, compareça mais uma vez à Câmara foi do destemido deputado gaúcho Biratã Sanderson, e a data confirmada para esta terça-feira, dia 10, na Comissão de Segurança Pública da Casa. Não havia como escapar, pois há pelo menos 19 requerimentos pedindo a convocação do ministro, todos apresentados por deputados de oposição ao governo federal. Eles tratam de assuntos variados, que vão desde esclarecimentos sobre declarações do ministro à distribuição do orçamento da pasta. Mais uma saia justa para Flávio Dino ter que se explicar. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.